Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks. Hoje nós vamos receber uma pequena gigante. Ela é pequenininha de tamanho, mas ela é gigante com o que ela carrega por dentro. Vou ler aqui um pouquinho para vocês entendam como realmente tem que caber dentro dessa pitica tanta coisa. Ela é formada pela Santa Casa de São Paulo, especialista em medicina canabinoide e medicina do sono. Ela adotou uma abordagem integrativa para tratar os seus pacientes, englobando aspectos físicos, emocionais e psicológicos. Ela tem uma experiência pessoal com a medicina do canabinoide, inclusive ela me apresentou, que iniciou sua própria jornada de enfrentamento com o canabinoide. Ela passou a enfrentar a fibromialgia. Eu tenho igual ela. Ela transformou a saúde dela e, a partir daí, ela passou a defender os benefícios do canabinoide, especialmente nos tratamentos com relação à ansiedade, insônia, dores crônicas. E tudo isso com resultados impressionantes. Seja muito bem-vinda, doutora Ju Sudário! Uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Você é um ser humano muito especial, né? A gente se conheceu numa situação ali que deu para perceber isso. E eu estou muito feliz de estar aqui, então, muito obrigada. Obrigada a você por aceitar o nosso convite, muito obrigada pelas lindas palavras e obrigada principalmente por estar aqui dividindo com o nosso público o que você dividiu e transformou em mim. Então, tenho certeza que será um episódio transformador para muitas pessoas. Eu também espero. Obrigada. Ô, Ju, vamos lá, vamos começar. Vamos. Pela sua jornada pessoal com a fibromialgia. Sim. E o que te levou. Primeiro também eu quero que você explique. Tem muita gente que não sabe o que é fibromialgia. Sim. Então conta aí o que aconteceu, como você descobriu essa questão, como você passou a tratar e como você chegou aqui. Bom, mesmo como médica, a fibromialgia era algo ainda não muito compreendido para mim. E eu pegava alguns pacientes fibromiálgicos e era um entendimento, eu sinto dor no corpo inteiro, mas ninguém faz o diagnóstico, ninguém sabe o que é. Até que chegou um momento onde eu passei por isso e eu fui descobrir na pele o que era fibromialgia. A fibromialgia ela é uma doença psicossomática, né, que acomete articulações, músculos, nervos, né, fazendo com que a gente sinta formigamento, dores nas articulações, dores nos músculos, pontos gatilhos. A gente sente dor no corpo inteiro. E nada disso é comprovado em exame. Nada. E aí as pessoas viram pra gente e falam assim, mas isso é coisa da sua cabeça. De onde você tirou isso? Para de carregar o celular, para de sentar errado. Olha, você tem tudo, a sua vida tá perfeita. Você tá sentindo dor do quê? Né? Então, foram coisas assim que eu não tinha uma compreensão na pele sobre o que era fibromialgia, mas eu sempre tive muita empatia. Só que depois que eu fui tomada por ela, se pudesse triplicar essa empatia, acho que é o lugar. Quintuplicar. Eu posso te pedir para contar o que você me contou sobre o que você passou, que foi muito profundo para mim? Bom. Não quer falar? Não é isso, é que daqui a pouco começa a chorar, mas... Não chora. E se quiser chorar, pode chorar. Aqui é o lugar que você pode chorar. Apresentador que mais chora. Mas vamos lá. Eu comecei a sentir dores no ombro esquerdo e com o passar dos dias essas dores foram indo para o outro lado do ombro e depois para o pescoço e depois elas subiam para a cabeça e depois elas desciam para todo o corpo. E eu procurava médicos e os médicos, é isso, toma relaxante muscular. Não, é uma dorzinha, 3 dias tomando relaxante muscular. E eram esses o tratamento. E eu, assim, ficando cada dia mais debilitada e imóvel. Chegou um momento que eu não conseguia mais levantar da cama. Então, a dor era tão insuportável que eu tinha dificuldade de falar. Eu não conseguia ir no banheiro sozinha. Eu não conseguia comer. Primeiro porque era tanta dor que eu não sentia fome. E segundo,
quando a comida vinha, eu tinha que levantar o braço para poder... Era um incômodo muito grande. A única coisa que eu fiz em um mês foi ficar praticamente deitada em posição fetal e pedindo ajuda para ir no banheiro e voltar para a cama. E eu não dormia também por um mês. E às vezes, até quando eu conto isso, eu sempre me pergunto, isso foi verdade? Isso aconteceu mesmo? Porque Surreal. é muito surreal. Eu não dormi por um mês. Eu lembro que eu cochilava 30 minutos e era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Era a hora que eu conseguia cochilar. E eu acordava 3h30 da manhã. E aí, quando eu acordava 3h30 da manhã, eu me perguntava, como é que eu vou sobreviver as próximas 23 horas e 30 minutos? Era aquilo que me matava. Porque se eu tivesse uma data de início, meio e fim, é dor que eu tenho que sentir, então... Até quando vai? Eu vou suportar. Eu vou suportar. O problema é que eu abri o olho, eu não dormia e eu só sentia dor. E eu não sabia quando aquilo ia acabar. E aí foi quando eu me olhei no espelho, num desses momentos que eu consegui levantar para ir no banheiro, e eu vi que eu estava muito magra. Eu cheguei a uns 48 quilos, mais ou menos. Então, você já é tão magrinha. eu tava tipo 48, 47 Uau. quilos. E aí, na verdade, eu nem tinha certeza quanto que eu tava, mas era muito osso, né? Depois eu fui vendo e tenho uma noção, porque com a dor, você não deixa eu me pesar aqui, não rolava. E aí, quando eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar porque eu falei, eu não vou morrer de dor. Eu vou me definhar. E a dor não vai me matar. Por quanto tempo eu vou passar por isso? E aí foi uma hora que eu cheguei a ter uma conversa com Deus. E eu já não estava mais aguentando. Eu tinha morfina em casa e eu estava com acesso. E aí eu peguei a morfina e eu não estava mais aguentando. Vou me matar. E foi quando eu fiz o mais rápido que eu pude. E a minha veia estourou. E aí, quando a minha veia estourou, falei, cara, nem para isso você está servindo. Mas o que isso quer te falar? Foi quando a primeira vez em anos, depois de muitos anos, eu voltei para Deus, que era uma parte minha que estava apagada. E aí eu conversei, eu falei assim, o que você quer? O que eu fiz? Por que eu mereço isso? Eu fiz mal a ninguém. O que você quer de mim? E aí foi quando desculpa. Imagina. Foi quando eu falei assim, olha, eu não sei o que você quer com isso, mas amanhã eu tenho um médico. E se esse médico me passar 8 medicações, eu vou tomar essas 8 medicações, mesmo que eu não queira. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mas você me mostra o caminho para eu poder ter esperança. Porque se eu não tiver esperança, eu não tenho por que continuar. E eu tô perdendo todas. Acabou, não existe mais. Eu preciso que alguma esperança seja alimentada, porque senão eu não vou conseguir sair disso. E aí, foi mais uma noite, fui no dia seguinte no médico e tal. E eu nem queria sair sem dor, porque eu sabia que eu só queria dormir, né? Que foi a conversa que eu tive com Deus. E comigo, e me contou e me impressionou. Eu só falei assim, olha, eu sei que eu não vou conseguir sair completamente sem dor numa consulta. Nem a morfina tá fazendo isso comigo, mas se eu conseguir pelo menos dormir, já é a esperança que eu preciso. E eu fui para esse médico, cheguei lá, passei 13 horas na clínica daquele médico. Eu fui para fisiatra, fui para fisioterapeuta, fui para o neurologista, que no caso era esse médico, fiz tudo. 13 horas na clínica, voltei para casa com 8 medicações prescritas. Só que eu ainda não tinha me ligado, né? Dor, enfim.
Não tinha me ligado. Cheguei em casa, meu marido pegou todas as sacolas, uma sacola gigante de remédio. E toma um, toma outro, toma outro, toma outro. Isso só 8 medicações alopáticas. Tomei. E tá. Completamente sem esperança. No dia seguinte, eu acordo, meu marido tá assim, em cima de mim. Eu abro o olho e falo, o que houve? O que aconteceu? Eu falei, será que eu já morri? Você tá em cima de mim? Será que eu já fui e agora eu não sei? Ele, você dormiu 7 horas. Você dormiu 7 horas. Aí quando ele falou isso pra mim, aí eu choquei, aí eu paralisei. Aí eu comecei a chorar, levantei com muito... Eu tava dormindo no chão, pra você ter noção, porque a cama... Eu já tava 2 meses dormindo no chão, porque já tava insuportável, de dor nas costas, e a gente acha que a culpa é do colchão, a culpa é do avião que tá passando, né? Mas você não entende quais são os caracteres emocionais envolvidos também nessa patologia. E aí, mesmo com muita dificuldade, eu levantei do chão e tal. Ele, o que você tá fazendo? Eu falei, eu vou colocar uma roupa de malhar. Ele, como assim? Aí eu falei, ele cumpriu o combinado dele. Eu vou ter que cumprir com o meu. Eu tenho que cumprir o meu. Então eu vou caminhar. Aí ele, com dor? Aí ele, eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra sair dessa situação. Coloquei. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu realmente saí de casa depois do processo. Pra algo pra mim, que não fosse médico. E aí foi quando eu olhava pro céu, eu agradecia, eu olhava os passarinhos, eu agradecia. Mesmo com muita dor, eu estava grata. Porque a minha esperança tinha voltado. E aí eu não sabia muito o que fazer com aquilo dali, mas agora era a recuperação. Então, começou aí uma jornada de autocuidado, de busca de médicos começou a vir uma consciência que eu não tinha antes da dor. Veio para mim uma busca por uma medicina diferente. E foi nesse momento que a cannabis chegou na minha vida. E quando a cannabis chegou na minha vida, eu fui percebendo o quanto ela estava me ajudando a dormir, o quanto ela estava me ajudando a eliminar essas dores, o quanto ela estava me ajudando em tudo. E foi aí que o meu marido virou e falou, cara, você tem que prescrever isso. Eu falei, eu vou prescrever isso, tá maluco? Minha família não tinha. Como que eu vou explicar para os crentes que não é assim? Família evangélica, você tá maluco? Como é que eu vou? Ele, não, você vai prescrever isso. E todo mundo acha que dá brisa, né? Eu fui tomar agora, porque eu tomo 3 vezes por dia. A menina falou, mas você vai tomar agora? Não é assim, não gente. Não é assim, não, gente. Não é assim, tá? Vamos quebrar esses rótulos aí mentirosos. Com um bom profissional, bem alinhado, tudo tem o seu jeitinho. E aí foi aí que eu comecei os estudos e, de uma maneira também que não dá para se explicar, pessoas foram colocadas no meu caminho, pessoas estudiosas, pessoas que já estavam no ramo da cannabis há muito tempo, muito inteligentes, pessoas que já estavam atuando dentro e fora do país, brotaram na minha. E eu comecei a aprender com essas pessoas. Então, assim, eu não fiz um curso, não, eu aprendi direto na fonte. Boa, garota. Então, e isso não foi algo, foi me trazido, foi me dado. Foi entregue por Deus. Ele cumpriu o propósito dele. E conforme eu fui aprendendo, aí começaram, né? Você foi melhorando e foi um processo paralelo. Você aprender sobre o canabidiol e você viver a cura. Exatamente. Através dele. Tava os dois ao mesmo tempo, porque eu melhorava e ao mesmo tempo eu melhorava e ao mesmo tempo eu falava, nossa, mas isso eu posso ajudar alguém que está passando pela mesma situação e encontrou um médico que falou que era coisa da cabeça dela, como eu escutei, e aí eu vou conseguir ajudar essa pessoa de uma maneira diferente. E aí começou, né, a outra parte, que era como é que eu acho esses pacientes? E simplesmente eu me inscrevi num site para prescritores de cannabis, e aí foi um, e depois outro, e aí depois outro, e outro, e outro, e outro, e em 3 meses a minha agenda estava fechada.
Agora, só uma dúvida. Como que você entrou na parte do sono, na medicina do sono? Isso também foi em paralelo? Não, isso já foi bem antes. Já tinha... Foi na época da psiquiatria, Tá. da especialização em psiquiatria. Eu já estava fazendo a especialização de medicina do sono, porque caminha junto. Né? É por isso que eu perguntei. É, um sonho. Então, assim, a psiquiatria já estava ali. O meu diploma estava na gavetinha. Eu estava atuando como médica do trabalho. Deus não queria isso para mim. Ele queria que eu fosse além. Mas, dentro das minhas crenças limitantes, dentro das minhas questões, eu não estava indo. Não ia nada fazer. Eu estava paralisada. Dentro da sabedoria divina, o que ele faz com quem está paralisado? Te paralisa. Foi o que ele fez comigo. Aí ele, você não sabe seu potencial, não? Você não sabe para que eu te mandei? Então eu vou te mostrar. Hoje eu consigo falar sobre isso e reconhecer esse divino. Porque naquela época eu não sabia, naquela época eu só sabia sentir raiva. Mas hoje eu olho para o que ele transformou a minha vida. Se eu não tivesse passado pela dor, eu não estava aqui hoje com você. É isso. E ele é tão magnífico, ele é tão genuíno, que até na hora de fazer você sentir dor, é por amor. É isso. É por amor. Porque... Tá te lapidando. Exato. Tá te treinando. Porque... Como você vai ter autoridade para falar sobre algo que você nunca viveu? Exato. Então, assim, ele me deu... Eu tenho certeza que ele me deu isso com muita dor, mas ele sabia, como um bom pai sabe, que para eu conseguir a melhor potência dessa minha criação, eu preciso fazê-la se movimentar. E eu sei que ela tem a mente forte. Mas quando ela sentir no corpo? Boa. Então, é isso que ele faz com mulheres com mente forte. Com mulheres como nós. Exato. Uma pausinha para um recado especial para vocês. Aliás, não é um recado, é um presente. Se você gostaria de ganhar o Minha Gratidão Diária, que é um livro que vocês na minha rede sempre pedem dicas, onde vende, qual é o nome, agora você vai ganhar de presente. Basta você preencher os seus dados nesse QR Code e a cada programa nós sortearemos um livro. E agora voltamos para o nosso Smile Talks. Você tá gostando do programa? Tá? Então, ó, Shazam! Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, com seus amados. Se você tá gostando do tema da doutora Ju, ainda é muito pouco ainda porque tá por vir, tá? Mas já compartilhe, ative o sininho, inscreva-se porque já já tem mais. Ô Ju, você iniciou aí a sua trajetória com a medicina do canabidiol, você se especializou em fibromialgia, inclusive você me salvou em um momento que eu tive, quando a gente se conheceu, com as suas medicinas inclusive da floresta. E a gente sabe que toda doença psicossomática, ela vem da mente. Ela vem dos nossos traumas, ela vem dos nossos problemas pessoais, das nossas crenças limitantes, e você é muito sábia em relação a isso. Eu queria que você fizesse uma conexão, porque às vezes as pessoas não sabem. Eu demorei muito para descobrir que eu tinha fibromialgia, eu achava que era uma tendinite, enfim. Queria que você trouxesse esse link da mente, da dor e da cura natural, para a gente vislumbrar com mais facilidade os humanos normais. Eu vou ainda um pouco mais além. Grande maioria das doenças, elas estão no primeiro nível, que é o nível espiritual. Depois elas vão para o nível mental. E aí elas se tornam físicas. Então, quando a gente fala sobre uma medicina integrativa, é corpo, mente e alma. Porque toda doença, ela está primeiro nesse campo espiritual. Esse campo espiritual, ele engloba muita coisa. Ele engloba a tua origem, né, as dores dos seus ancestrais, que está muito relacionada, engloba também o decorrer, né, de muito sofrimento numa vida, aonde você vai perdendo a esperança, você vai perdendo a fé, você vai perdendo as forças que te sustentam. Então esse é o campo espiritual. Aí você perde esse campo aqui, aí vem para a mente. Aí quando ela chega na mente, é quando ela começa a te tomar, né? Quando ela começa a
a te pregar peças, a te auto-sabotar. É quando você não olha para aquela ferida lá daquela infância que você optou por fingir que não aconteceu para poder sobreviver ao meio. E você vai guardando. E guarda. E aí vem uma pessoa e fala uma coisa que você não gostou, mas você aprendeu a ficar calada. Foi isso que te ensinaram. Então você guarda mais lixo. Mais um pouquinho. Aí você coloca. É como você vira um lixão, né? Pode tacar, galera. Eu aguento tudo. É isso. E aí você vai aguentando, você vai aguentando. Aí vem um e te chama de uma coisa e você se cala novamente, não trabalha isso. E aí tem aquele trauma da infância, tem aquele namorado que te traumatizou, tem aquilo outro. Pum, montamos o nosso lixão. Mas a gente não tá reciclando nada desse lixo. A gente só tá fingindo que nada disso aconteceu. Enxuga as lágrimas, arruma o cabelo e segue. Aí vai pro físico. Porque você não aprendeu aqui no espiritual. Você não aprendeu aqui no mental. Já entendi, isso é bem forte, né? É pouco palpável, mas não é visível. Exato. Isso é bem forte, né? Porque não é porque você não tá vendo que não tá acontecendo. Exatamente. Então vamos pro físico. E aí é o físico que faz você o quê? Se movimentar. Então eu preciso olhar pra dor naquela perna. O que a dor naquela perna tá querendo dizer? Qual é o lado da dor? Isso tem um significado. Então, assim, eu sinto dor no corpo inteiro. No corpo inteiro, então, tudo tá doendo, né? Tanto dentro quanto fora. Então, assim, o nosso corpo é uma ferramenta tão magnífica que ele diz para você o que está acontecendo de errado, para você olhar para isso e resolver. Então, olha, não consegui aqui, você não ouviu. Não consegui aqui, você não ouviu. Vamos ver se no físico você ouve. Por quê? Porque é quando a pessoa busca ajuda. É quando a pessoa vai, eu me rendo. Foi como eu fiz. Você pode ignorar o espírito, você pode ignorar seus pensamentos, mas o seu corpo não tem como, é o teu veículo. Não tem como. Perfeito. Então, aí você chega no físico. Porque você não conseguiu olhar para todas as tuas dores antes. Então, acúmulo de situações não resolvidas numa vida de traumas vão gerar uma doença. Pode ser ela qual for. Existem pessoas que perdem um filho, 6 meses depois estão com câncer de mama. Verdade. Então, assim, toda doença, né? Alguns vão dizer que até os acidentes também estão ali. Né? Eu ainda não entro Não nesse... enxerguei Eu ainda não consigo, é demais para mim. Né? Ainda tem muita ciência para medicina aqui. Mas a grande parte das doenças, espiritual, mental, físico. Você vai analisar, você vai ver uma pessoa, está com câncer de próstata. Vai lá, analisa. Vê se ele não botou um corninho na mulher dele. Não. Sabe o que é? Tem até isso. Não, o câncer de próstata, ele é muito relacionado à marcação de território. Ah, é? É marcação de território. Então, assim, um homem que perdeu o seu espaço, né? Uma mulher muito masculina, tá ali. Então, assim, tô com dor no pé. Qual é o caminho que você está fazendo para sua vida que está fazendo você sentir dor nesse pé? Ai, não, mas isso é muita teoria, isso é muito maluquice. Tá bom. Eu chego pro paciente, eu pergunto, ele... Verdade. Verdade. Mas a ciência não explica. Tudo bem, mas eu tô dentro da sala do meu paciente. E ele tá me dizendo. Nem tudo tem que ser explicado. Não é mesmo? Nós somos feitos de corpo, mente e espírito. Nós somos um corpo físico composto por matéria e antimatéria. As pessoas são muito... Acredito e espero que assim seja, que a gente está entrando num novo tempo de consciência. Acho que sim. Onde as pessoas conseguem entender o quão elas são pequenas. Porque a gente só consegue ser grande quando a gente reconhece a nossa pequenez, né? Exatamente. A gente, em relação ao cosmos, a gente é tão imensurável, né? A gente só sabe que a gente é luz porque a gente sabe das nossas sombras. Exato. Então, assim, a gente precisa realmente parar para... E eu acredito que a nossa humanidade está indo por esse caminho. Parar para olhar além do que a gente enxerga. Entender e tentar buscar dentro da gente as nossas conexões e as nossas curas, porque o universo, ele existe exatamente para que a gente se conecte. A gente não está aqui à toa, né? Exato. E aí é onde entra a sua segunda pergunta,
Como entra a cura nesse processo? Perfeito. Ué, mas foi você que se adoeceu? Quem é que tem o poder de cura? Você. Você. Os meus pacientes, quando eles me procuram, eles falam, ai, doutora, você é a minha última chance, você vai ser minha salvação. Eu falo, nananina, não. Eu sou apenas 10% do trabalho. Eu sento, te auxilio e te guio. Quem vai fazer o trabalho é você. 90% desse trabalho é teu. A cura é tua, foi você que se adoeceu. Você fez escolhas que te levaram à doença. Agora eu vou te ensinar a fazer escolhas que vão te tirar da doença. Perfeito. E eu não sou milagreira nenhuma. É isso. Na verdade, é uma medicina que traz consciência, né, Exato. Ju? A pessoa olha pra si, porque é muito fácil tomar um remedinho ali e cobrir o problema. Exato. Né? Quando eu digo por mim, você, né, me curou num momento, para quem não sabe, eu conheci a Ju num treinamento, para quem não sabe, ninguém sabe. Eu conheci a Ju num treinamento e foram 4 dias. No primeiro dia eu já cheguei, eu tenho um problema super sério no ciático e eu já cheguei, a gente fica muito tempo sentada no treinamento, no primeiro dia eu já cheguei com muita dor. E aí foram passando os dias pra gente ficar muito tempo sentada e chão frio e tal. Eu comecei a perceber que estava chegando num momento que eu ia explodir. E aí, graças a Deus, por coincidência que não existe, porque com certeza Deus preparou isso, quando eu travei e caí no chão, que isso é raro acontecer, eu caí do lado da Ju, e a Ju foi uma bênção, porque desde o momento que a Ju me levou para o quarto, ela esperou eu dormir. Ela ficou conversando comigo com relação a essas questões, porque eu nunca tinha olhado. Agora quem vai chorar sou eu. Eu nunca tinha olhado para essas dores como dores que eu pudesse estar alimentando no meu corpo, né? Então, eu achava que era porque eu tinha caído quando era criança, eu achava que era porque eu não sentava, não deitava direito, enfim. E aí a Ju me trouxe uma visão lindíssima com relação a isso e me apresentou o cannabis. E desde então, eu não tive mais nenhuma crise, graças a Deus e graças a Ju. E passei a prestar mais atenção nisso. Então, eu queria, Ju, que você falasse um pouquinho também. Vamos quebrar um pouquinho desse mito do canabidiol? Vamos. Queria que você falasse um pouquinho sobre... e antes vamos falar sobre sorriso? Aí a gente entra nesse tema. Você gosta de escovar os dentinhos? Óbvio. Tem que ser pra ter... Essa canjica branca aí. Aqui, ó, gente. Pra manter esse sorriso lindo aqui, tem que escovar muito o dente. É um pianão, é. Vamos lá, vamos falar do nosso patrocinador pra lá de especial. O patrocinador que combina mais com o nosso programa, né? Porque o nosso programa é sorriso puro, é o Smile Talks, então nada melhor do que Desplaque. Gente, Desplaque é um gel 77% natural. Ele é composto por calêndula, cranberry, própolis, chá verde. Ele não tem abrasivos, flúor, nada que possa, alumínio, nada que possa fazer mal para o seu organismo. Ele é 100% Você pode engolir. Peraí, então. Ele é um produto que você pode usar no seu mordedor. Você pode escovar os dentes no carro, fazer um bochechinho e engolir. Quer dizer, essa coisa boa. Se você quiser ter um smile bonito, faz o seguinte: passa aqui o seu celular nesse QR Code e saiba mais. Palmas para Desplaque! E é importante ressaltar que isso é muito importante por conta dos metais pesados, né? As pessoas acham que qualquer pasta de dente, qualquer água, não. Isso é muito importante, porque eu realmente isso a me longo interesso, prazo. porque o metal pesado, ele prejudica muito a nossa saúde. Então é bacana, gostei bastante. Prejudica áreas que as pessoas nem imaginam, como a nossa glândula pineal, tireoide, exatamente. Mas então, bora lá falar também sobre o cannabis. Eu mesma tinha um pouquinho de receio, eu falava, gente, mas que já tinham me falado, obviamente, né, envolvida no meio de bem-estar. Claro que eu já tinha ouvido falar, já tinha conhecido pessoas que usavam, que tratavam com canabidiol.
Mas quando eu entendi o que era e como eu comecei... você me deu um pouquinho e eu não conseguia mais tirar no conta-gotas. Eu jogava... até chegar o meu, eu preciso terminar com esse aqui. E aí eu comecei a ver realmente o poder que tem a nossa natureza. Porque o canabidiol nada mais é do que algo que Deus nos deu. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você sofreu de preconceito, como você trata os seus pacientes que são mais durinhos e não querem saber, e explica também para o nosso público o que é efetivamente e quais são os efeitos. Eu sempre gosto de trazer essa primeira informação, né, para a gente ver como nós somos manipulados pelo sistema. Endemonizaram uma planta. Uma planta que há anos e anos atrás já era usada para fins medicinais. E decidiram colocar ela como substância ilícita. Né? A gente não está falando de uma droga pesada que a gente tem no mercado e que não tem efeito medicinal nenhum. A gente está falando de uma planta. Então, para mim foi também muito difícil no início, né? Eu batizada numa igreja católica, cresci numa igreja evangélica, necessitava da cannabis e meu marido virando para mim falando: você vai prescrever isso daí, né? Então foi muito tabu. Falei: não, eu tenho que estudar bem sobre isso para poder ter certeza do que eu estou fazendo, para ver se não tem nenhum tipo de risco. E aí eu fui descobrindo coisas que nem na faculdade de medicina nos ensinaram. Por exemplo, nós temos no nosso corpo um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é um sistema dentro do nosso corpo que produz moléculas semelhantes a cannabis. Então, nós produzimos no nosso corpo moléculas semelhantes a cannabis, que ativam esse sistema endocannabinoide. E o que é esse sistema endocannabinoide? É como se fosse um maestro dos outros sistemas. Então, ele regula sistema imune, ele regula sistema digestório. O que eu tenho de paciente, doutora, vou ter que diminuir o remédio de pressão, porque minha pressão está baixando muito. Eu tiro o remédio de pressão do paciente só com a cannabis. Doutora, minha glicose está diminuindo muito, vou ter que tirar. A gente tira. Isso acontece. São todos os casos? Não são. Mas por quê? Porque dentro do nosso corpo a gente já tem essas moléculas da cannabis atuando. Só que, às vezes, essa homeostase entra em desequilíbrio. E o objetivo desse sistema é trazer o equilíbrio ao corpo. Perfeito. Um desequilíbrio. Então, nós temos no nosso corpo receptores CB1 e CB2 no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então, quando eu faço uso da cannabis exógena, né, não é essa que a gente está produzindo dentro do nosso corpo, é como se fosse um ligante, chave e fechadura. Então, eu tomo, e é aquele bonequinho, aquela chavinha que estava perdida, ela encontra a fechadura, se encaixa e liga. E aí é quando a regulação começa, e você começa a regular o teu corpo. Então, assim, Deus nos deu a ferramenta perfeita. A gente trata mais de 100 patologias com a cannabis. 100. Ah, mas qual é a parte ruim? Tudo em excesso causa um prejuízo. Perfeito. Tudo. Então, você tem que saber o que você está fazendo, como você está fazendo, para quem você está fazendo, até a água. Entende? Então, assim, mas é muito mais benefício do que malefício. Por exemplo, outra curiosidade. Não existe no mundo alguém que tenha morrido de overdose por cannabis. Não tem. Entende? Então, assim, gente, mas o que aconteceu? Que lavagem cerebral foi essa que fizeram na minha, na tua, na cabeça de todo mundo, que a gente vai tomar e já vai... Ai, meu Deus, será que eu tô cometendo um pecado aqui? Então, assim, ficamos todos cegos, sabe? E agora... Isso também é um pouco de culpa da indústria farmacêutica, também, óbvio. Eles não querem que a gente dependa do que a gente consegue buscar lá no matinho. Também tem, né? Mas isso começou com a luta das drogas lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque vinham muitos imigrantes, né? Os mexicanos com a cannabis. E aí, lá nos Estados Unidos, eles queriam boicotar aquilo dali. Eles queriam que eles comprassem bebida. Não ficasse usando cannabis. Não, tem que comprar bebida. Então, aí colocaram a cannabis junto com as outras drogas. Por quê? Porque era também... a indústria ali do álcool, né, envolvida. Para quê? Para você utilizar mais álcool. E aí, outra curiosidade, né? Eu vou te dar 3 substâncias
que são duas substâncias que são muito usadas e viciam muito mais do que a cannabis. Primeira de todas, cigarro. O cigarro vicia em 18%. Bebida, em 15%. Cannabis vicia em 10%. Mas, se for uma cannabis com um fitocannabinoide chamado THC, em muito excesso. Porque se for só CBD, ou só o CBG, ou enfim... Qual que é a diferença do CBD pro THC? Então, o THC, ele é o que traz mais as sensações psicoativas ao paciente. Mas em baixas doses, ele é importante. Em baixas doses, ele pode auxiliar muito na potencialização do CBD, que diminui a ansiedade, né, que melhora o sono. O THC em baixas doses também pode melhorar o sono. O THC em baixas doses diminui a dor. Não é o CBD que diminui a dor, é o THC. Né? Então, assim, mas em baixas doses ele já faz um bom trabalho. Diferente de um cigarro, né? Que você vai pegar ali mais de 70% de THC. Isso é perigoso. É ali que entra o perigo, né? Porque se eu não tenho uma psique estruturada para o uso dessa substância, é onde ela vai ativar, ela vai acessar algo da psique dela que estava ali, né, guardadinho, e aí ela acessa aquilo e é onde entra o trauma, né? Onde entra o problema, porque ela recebe uma informação que a psique não está preparada para receber e entra num surto psicótico, enfim. Então, assim, nosso corpo, resumidamente, foi preparado e apto. Todo mamífero tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então, todo mamífero pode usar cannabis. Eu não diria só que pode, como deve, né? Porque se não ajudar em X, vai ajudar em Y. Né? Então, no caso, pode melhorar a disposição, faz regeneração muscular, faz neurogênese. O que é neurogênese? É a produção de novos neurônios. Uau. Então, assim, melhora a concentração, né? Para idosos, então, que o sistema endocannabinoide está cada vez mais debilitado, é ótimo. Então, o idoso tem que tomar cannabis, sabe? Mas serve para todo mundo? Não, nenhuma medicação serve para todo mundo, mas a gente só vai conseguir descobrir ali se aquilo dali é usual ou não para esse paciente a partir do momento que ele experimenta. A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre os valores de um cigarro e de um cannabis. A gente está quebrando um mito aqui agora. No Brasil, a gente está começando a se popularizar, pelo menos, a fala. Sim. Né? E aí eu queria, para as pessoas que estão assistindo a gente, você deu aí uma porrada de possibilidades de tratamento. Você falou que tem aí mais de 100 ativos, não? Como que é? 100 tipos de doenças que a gente pode tratar. 100 tipos de doença. Mas, hoje em dia, a gente tem duas doenças que são muito comuns, que é a ansiedade e a depressão. Para quem está acompanhando a gente, o que você diria para essas pessoas? Como elas encontram a doutora Ju? Qual que é o caminho? Porque eu acho que as pessoas que sofrem de problemas emocionais, elas às vezes buscam mais entender isso, porque elas não veem saída, né? Até a gente chegar na fibromialgia, até que são dores mais palpáveis, existe essa dor da alma. Exatamente. O que você me diria com relação ao efeito, enfim? Como eu posso dizer, como uma boa paciente da cannabis, né, com transtorno de ansiedade generalizado, TAG, eu afirmo e reafirmo por mim, pelos meus pacientes, pelos meus estudos, né, tudo que eu vi. Gente, é impressionante a diminuição da ansiedade nesses pacientes. Então, assim, eu lembro que na época da dor, eu estava tendo crises de pânico todos os dias. Todos os dias. Eu vou morrer, você vai morrer, vai todo mundo morrer. É uma coisa assim absurda, né? A pessoa sem dormir. É igual um rato de laboratório. Quando a cannabis chegou, aquilo foi amenizando de uma maneira. E a depressão, a gente consegue sim ajudar, mas a gente tem que ter uma cautela em relação a isso. Depressão leve a moderada, inicialmente, a gente consegue, sim. Né, colocando outros hábitos também associados, né, um exercício físico, uma terapia, enfim, a gente consegue. Mas dependendo do caso, se for uma depressão grave, eu não consigo só com a cannabis, eu preciso de um alopático. Né, eu associo a cannabis com uma alopatia para a gente realmente ter uma eficácia dentro desse tratamento.
Porém, nunca é só o alopático ou nunca é só a cannabis, né? A gente tem que ver os exames desse paciente, ver se esse paciente ele tem alguma deficiência vitamínica ou alguma alteração hormonal que pode também estar causando esse desequilíbrio emocional. E o estilo de vida também. Que aí entra alimentação, exercício físico e contato com a natureza. As pessoas, elas estão tirando a importância do contato com a natureza. Mas estudos já mostram que o contato com a natureza diminui em 35% os índices de depressão e ansiedade. Eu pergunto, o que as pessoas ainda estão fazendo presas dentro de casa? É só colocar um pé na grama, sabe? Pegar um sol, fazer práticas ao ar livre, colocar uma mão fazer na como árvore. A gente fez, um grounding. Exatamente. Tudo isso é um auxílio. Ah, mas eu moro em apartamento e onde eu moro chove muito. Escalda-pés, eu tenho solução para tudo. Ainda passa a diquinha do escalda-pés. Então, assim, igual com a Luísa que estava aqui, eu falei, olha, faz um banhozinho de camomila pro seu filho e tal, coloca, depois que terminar o banhozinho, vai lá, faz um chazinho de camomila com aquela água morninha, joga no corpinho dele, deixa secar. Você tá colocando um contatozinho, tá colocando vida ali pro seu bebezinho, entendeu? Perfeito. Então, assim, são pequenas coisas que a nossa tataravó, a nossa avó fazia e isso foi se perdendo. É verdade, o tempo foi passando e a gente foi tendo uma necessidade de acelerar a nossa vida. Eu até postei um escrito que eu li ali, um post que eu repostei, falando sobre o quanto a internet, o quanto a loucura do dia a dia está afastando as pessoas, né? Sim. A gente não caminha mais até o supermercado, porque o supermercado vem até a gente. Uhum. A gente não deixa de sair, de jantar, de conversar, de se relacionar, porque o iFood te entrega o jantar em casa. Então, a gente tem se afastado muito, né? Em pleno 2024, a gente não tem mais o olho e o tempo para viver a natureza. E se você parar para analisar, pessoas leigas, elas são fáceis de ser manipuladas. Então, se eu passo o dia na internet me nutrindo de algo que não está me trazendo conhecimento e eu estou cada vez mais afastada da natureza, cada vez mais afastada de amigos, eu estou virando um ser leigo, apático, fechado numa bolha, sem comunicação, e é ali que entra o sistema para te manipular. Perfeito. Entende? Então, assim, querendo ou não, orar e vigiar, é esse momento que a gente está passando agora. Então, assim, o que o sistema quer da gente é exatamente que a gente se desvincule dos nossos familiares, que a gente não tenha contato com a natureza, que a gente não faça exercício físico, que a gente precise cada vez mais da indústria farmacêutica, né? E viva num mundo de depressão, ansiedade e tristeza. Porque essa população é fácil de ser manipulada. Agora, uma população saudável mentalmente, saudável fisicamente, uma população que entende que isso daqui é para tal coisa, né? Não em excesso. Essa população não é manipulada, né? Então, a gente está se perdendo. O que você indica para os seus pacientes se você percebe que é um tipo de paciente que tem essa dificuldade de enxergar a vida como ela é? O que você indica, assim, rituais? Você sabe que eu amo ritual, eu falo com todos os meus... Porque os rituais salvaram a minha vida. Uhum. Quando eu passei a viver a minha vida do jeitinho que eu sabia que ia cair bem para mim, foi uma reviravolta, Ju, foi um 360. Porque eu amo ler, eu amo escrever, e o ambiente em que eu vivi até eu virar essa chave me impedia, por exemplo, de fazer esse básico, que para mim é viver. Sim. Eu comecei a ficar burra. Eu sou uma mulher que eu tenho um vocábulo vasto. Eu falo o que eu quiser, quanto tempo eu quiser. Eu não conseguia gravar um story de 15 segundos falando direito. Então, eu acredito que bons hábitos, né, principalmente vindo de pessoas que nós confiamos como os nossos médicos, transformam a vida. Você também pensa dessa forma? Quando você pega um paciente cético, um paciente ferido, dolorido, como que você... a gente está fazendo quase que uma consultoria com a Ju aqui. Como que você inicia
esse empurrãozinho para mudança? Não é uma receita de bolo. Uhum. Cada um eu pego de uma maneira diferente, porque eu tenho que entender qual é a dor dele. Mas, de uma maneira resumida, né, eu acesso muito sobre disciplina. Perfeito. Não é o que você quer fazer, é o que você tem que fazer. Nós, como adultos responsáveis, nós temos que fazer escolhas todos os dias. Quando nós somos crianças, a gente acredita que a gente vai crescer e fazer tudo que a gente quer. Uhum. E quando a gente vira um adulto que faz tudo o que quer, a gente gera caos na vida, da nossa vida e na vida dos outros. Perfeito. Então, assim, é o que eu sempre falo para meus pacientes. Você é uma criança mimada, um adolescente rebelde ou um adulto responsável? Boa, garota. Então, assim, me diz qual versão que você tá, que eu vou te dizer como eu vou te tratar. E se você estiver na versão do adulto responsável, é disciplina. Você não faz porque você quer, você faz porque você tem. E pronto. Então, assim, eu acordava com dor, ia malhar, fazia o que eu tinha que fazer, ia pra fisioterapia, pra isso, pra aquilo. Eu fazia porque eu tinha que fazer. Eu queria fazer? Não, mas era uma escolha. Então, eu tenho que escolher todos os dias estar bem comigo mesmo. Então, eu vou sempre pra terapia porque eu quero ir? Não, mas eu sei que a terapia vai me auxiliar. Eu malho porque eu quero malhar? Não, mas eu sei que os exercícios físicos melhoram em 35% também índices de depressão e ansiedade. Os músculos são os nossos antidepressivos. Se eu sei disso, como eu não vou fazer isso? Então, assim, por mais que o paciente tenha os porquês dele, eu tenho resposta para todos. Eu adoro que a Ju é assim. Bateu, pá, tomou. Você pode vir com a desculpa que for, eu também já dei todas elas para mim. Perfeito. Entende? Mas você não me buscou? Você não está pagando essa consulta? Então faça bom uso desse dinheiro, pelo amor de Deus. Que, né? Aliás, é bem carinho. Então, assim, faça bom uso, porque eu entrego muita qualidade. Eu entrego, mas você tem que saber receber também. O paciente tem que fazer a parte dele, não adianta, Exatamente. Senão realmente não tem uma mudança efetiva. Não tem como. E a mudança, ela é progressiva, é todo dia um pouquinho. Um pouquinho. Você falou um negócio agora de treinar. Hoje, né, a gente estreou a nossa 3ª temporada, obviamente que eu tava tensa, e graças ao meu bom Deus, esse novo espaço é perto da minha academia. Eu tenho certeza absoluta, eu fui treinar cedo, falei, quero que o mundo se exploda, eu vou treinar cedo. Pela primeira vez em 4 meses, eu vou poder treinar antes de começar o programa, porque todas as quartas... E é o melhor horário. Não, assim, você começar o dia virando a chave... É muito bom. Então, teve momentos durante hoje que poderiam ter me estressado muito mais do que me estressou. Sim. Por quê? Porque eu tava com a minha cabeça boa, porque eu tive o meu momento comigo. Exato. Então, eu vejo o quanto essa disciplina, tipo, custe o que custa, por tudo que é mais sagrado. No mínimo 20 vezes eu quis desistir da academia hoje. Eu mandei mensagem, apaguei pro meu personal, voltei, mandei áudio, apaguei. Porque a gente se sabota. Sim. Mas a disciplina, e principalmente quando você prova do mel, do bem-estar, você nunca mais quer soltar. Não tem como. Você sabe as vantagens. Se eu sei o que me adoece, é o que eu sempre pergunto, quanto de veneno você é capaz de tomar até se matar? Então, não fazer exercício é o veneno que você está tomando. Né? Não se alimentar bem é literalmente o veneno que você está ingerindo. Então, assim, você está se matando todos os dias um pouquinho. Então, essa é a tua escolha? Então, tudo bem, a escolha é tua. A minha é cuidar de mim. Então, eu pego muito paciente nesses pensamentos mais rápidos, porque ele fala, nossa, é verdade. Porque são coisas simples, mas que as pessoas não raciocinam. Não. Entende? Então, assim, cada escolha negativa que você faz para sua vida é um pouquinho do veneno que você está tomando até o dia da sua morte. Perfeito. Então, escolha. Eu não quero esse veneno para mim. É igual você acumular raiva, mágoa, rancor. É veneno que você tá... Não é o outro que tá se alimentando desse veneno, é você mesmo. Então, assim, a gente tem momentos de raiva, ok, a gente precisa ter, mas não alimente isso. Não alimente isso, porque isso vai trazer pro seu corpo marcas. Perfeito. E que nós sentimos muito bem quais são. Exatamente. Nós já estamos nos finalmente. Parece que passou uma hora, gatinha. Que pena, não tem como a gente prolongar mais uma hora aí, não. A gente tem assunto que não acaba mais aqui. Por isso que eu quero te perguntar o que você quer falar, que eu talvez não tenha te perguntado.
Fala aí, finaliza. Por último, o que você quer deixar? Ainda tem mais os quadros, você não vai fugir dele. Mas o que você quer deixar para o nosso público, para os seus futuros pacientes, para quem gostou de estar com você? Traz aí o grande finale by doutora Juliana Sudário. Eu acho que o principal dentro da nossa caminhada de vida é descobrir quem você é e impor limites na sua jornada. Porque o que nos adoece é exatamente a necessidade de agradar o outro. O que nos adoece é o medo da rejeição, é o medo da humilhação. E esses medos vão fazendo com que a gente vai deixando de ser a gente mesmo, né, para se moldar ao que o outro quer que sejamos. Então, um recado que eu deixo aqui para vocês, e foi o recado que fez eu eliminar de fato as minhas dores, é de uma maneira um pouco até egóica, que foi necessário, né? Eu tive que trazer um egoísmo a mais para mim. Eu me coloquei em primeiro lugar. E eu passei a ser o que eu queria ser e não mais o que o outro queria que eu fosse. Isso eliminaram algumas pessoas na minha vida, infelizmente, mas me trouxe paz. De deitar no meu travesseiro hoje com a consciência tranquila de que eu estou dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, não estou prejudicando ninguém, eu só estou impondo limite. Mas quando você impõe limite à pessoa que de alguma maneira era beneficiada, você passa a ser um monstro. Perfeito. Então, assim, você também tem que lidar com... Quando você se conhece, você sai daquele lugar de que eu preciso agradar todo mundo e agora eu tenho que lidar com a rejeição e ser denominado um monstro, porque eu simplesmente me amo e estou me priorizando. Então, esse é o conselho. Não importa o que vão falar de você, se coloque em primeiro lugar, porque essa vai ser a sua salvação. Porque você vai morrer com você do mesmo jeito que só você nasceu com você. Então é tudo você com você mesmo. É você com você olhando para você e é você e basta. É isso. Lide com isso. Perfeito. Palmas para a doutora Ju! Obrigada. Ó, agora, Ju, a gente vai para o nosso primeiro quadro. E o nosso primeiro quadro é Sorriso, Saúde e Sucesso Sempre. Esse é o nosso slogan. Eu quero saber da Ju. Posso falar Ju, né? Claro, com certeza. É doutora de todo mundo, é minha doutora também, mas Ju. Ju, me diz uma coisa. Para você, o que significa a palavra sorrisos? Sorriso, para mim, é quando existe alegria no coração, paz na alma e uma mente limpa. Isso é aquele sorriso, é aquela gargalhada, sabe? Eu sempre pergunto, quando foi a última vez que você deu aquela gargalhada? Porque é aquela gargalhada que é verdadeira. Porque um sorriso, só por rir, não tá mudando nada. Mas aquela gargalhada que dói a barriga. Isso, para mim, é o sorriso de verdade. É quando a mente está limpa, o coração está alegre, você tem paz e você consegue rir da bobeira que alguém passou te contando e você ri com a alma. Então, o sorriso é isso. E o que é para você sorriso, saúde? Saúde mental, principalmente. Eu acho que quando a gente cuida da mente, quando a gente coloca a nossa mente em primeiro lugar, quando a gente tem inteligência emocional, tudo flui. O mundo está acabando na tua frente, mas você tem saúde mental. E se você tem saúde mental, você também está evitando doenças físicas. Então, assim, comece sempre pelo espiritual e pela mente. Você com esses dois pilares bem alinhados, se você chegar na perda da saúde física de alguma maneira, é porque ainda alguma coisa precisa ser trabalhada. Não veja a doença como algo péssimo para sua vida. É sempre um caminho para um aprendizado que você ainda não conseguiu enxergar. E o que significa para você sucesso? O sucesso, para mim, eu achava que era uma coisa antes de ter o sucesso. E hoje eu me caracterizo uma pessoa com sucesso porque no final do dia eu tenho aquele feedback. Eu tô sem dor. Eu tô sem ansiedade. Eu voltei a brincar no parquinho com os meus filhos. Eu
tô lendo uma historinha para minha filha. A minha vida mudou. Eu tô mais feliz. Então, sucesso para mim é quando, de alguma maneira, você consegue tocar uma alma e tirar ela daquele fundo que ela se instalou sem querer. Mas ela tá ali. Então, enquanto eu tiver saúde para pegar na mão dessas alminhas, eu sou a pessoa de mais sucesso que eu conheço. Porque tocar uma alma... Gente, tocar uma alma é o trabalho mais prazeroso que eu já tive na minha vida. Igual quando aconteceu com você e no dia seguinte eu vi você dançando e você falou para mim, nossa, quando isso acontece eu fico 3 dias de cama. Eu tinha certeza absoluta que você ia estar no dia seguinte em pé. E aí, quando eu entrei no salão e você estava animada, eu olhei, eu falei... Obrigada, meu Deus, eu tenho sucesso. Ela tá bem. É isso. E eu olhei, você não viu, mas eu me emocionei, porque eu falei, eu não vim pra cá pra isso, mas se você me usou de alguma maneira e deu certo, é porque você queria me mostrar alguma coisa, queria mostrar alguma coisa pra ela. Mais uma vez, você foi genuíno. E ela tá aqui se divertindo e tá brincando. Então, isso é sucesso. Ver o meu paciente bem é o meu sucesso. Ju, e o que é pra você sempre? Sempre. O sempre é a constância de conseguir tomar decisões saudáveis diariamente. E esse sempre engloba o tudo. É tomar decisões saudáveis dentro do seu casamento, que é uma coisa que é sempre até que a morte nos separe ou que algo aconteça, dos seus filhos, né, da sua saúde. Então, assim, o sempre é a constância. É você todos os dias, para sempre, se escolher. E se escolher também escolhendo quem você ama, regando a plantinha do amor dentro de casa, de um lar em harmonia, com conversa, com comunicação. Então, o sempre, ele pode assustar se você fizer escolhas erradas. Porque o sempre de algo ruim é muito ruim. Mas se você escolhe todos os dias o bom, o sempre vai ser muito gostoso de vivenciar esse para sempre. Então, sempre é a constância de tomar decisões inteligentes para se ter uma vida plena. Uau! Senhoras e senhores, você faz uma poesia sobre o nosso slogan. Acho que foi a definição do nosso slogan mais completa e cheia de valor. Mas agora a gente vai para o próximo e último quadro, que é De Frente com Seu Smile. Esse quadro é o quadro do coração. Esse é o quadro que eu já chorei o programa inteiro, acho que eu vou chorar muito mais agora. Dá até vontade de tossir agora. A Natália rindo da minha cara. Pode tossir, meu amor. Quer mais melagrião? Não, tá ótimo. Melagrião, só fiquei se quiser nervosa. patrocinar os nossos convidados, estamos recebendo aqui uma caixinha de melagrião para eles. Ju, seguinte. Esse aqui é o espelho do hoje, o espelho do agora, o espelho do Smile Movement. Movimento de amor para com todo, principalmente para consigo. Então, eu queria te convidar a deixar uma mensagem para Ju. Não para Ju, que estava lá presa na cama, triste, infeliz. Nem para Ju, que vai ser a maior doutora de canabidiol do Brasil em breve. Mas para Ju de hoje, para essa Ju que está aqui olhando nos meus olhos, me fazendo chorar por 1 hora. Mas agora você vai olhar nos teus olhos. Deixa uma mensagem do coração para essa mulher linda. Ai, gente, é a parte mais difícil, acho que, desse programa. Cara, que difícil. É porque essa pessoa passou por tanta coisa. Mas ela tá aqui agora, desse jeito assim. Eu acho que a palavra que mais me define é... Você passou muito tempo da sua vida dando explicação. E o seu transcende qualquer explicação. Diz pra ela que você ama ela.
Cara, eu te amo muito, porque tu suporta coisa que não é pra qualquer um, não. Que difícil se olhar no espelho. Nossa, meu Deus, cadê meu papel? O nosso papel. Ai, gente. O último programa foi risada pura, esse é choro puro. E eu juro que eu queria trazer uma versão mais animada da Juliana, porque ela tem essa persona também, mas não foi o caso. Gil, você entregou pra gente o que você tinha que entregar. Tá aqui o presente do nosso programa pra você. Você que gostou do nosso programa, você que gostou da doutora Ju, você que se identificou com esse coração lindo que ela tem e principalmente com as medicinas que ela trouxe pra gente com toda clareza. Já aproveite, ó. Eu tô emocionada. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse programa com seus amigos. Esse é o início da nossa 3ª temporada, tem muita coisa boa vindo por aí e eu tenho certeza que isso vai trazer mais paz, alegria, felicidade e amor para sua vida e para a vida de todos aqueles que você ama. Ju, me diga se você gostou. Nossa, eu amei, gente. Olha esse caderno, que coisa linda. E a garrafinha, eu já vou encher de água que eu tô precisando. E eu amei. Vou experimentar, porque eu já tava pensando onde é que eu compro. Não, você não sabe, acabou o estoque de Desplaque no site, por isso que eu tô trazendo. Ai, mentira. Smiley Talks. Você me vendeu isso daqui, agora eu quero comprar. A gente já tá produzindo mais. Calma que em breve a gente manda pra tua casa. Eu amei, a sua logo é linda. Obrigada. É a sua cara, sempre com um sorriso no rosto. Me dá aqui sua mãozinha linda. Muito obrigada pela agradeço. Honra, pelo prazer e por todo o amor. Foi mágico. Muito aqui. obrigada. Foi muito obrigada. bom. E a todos vocês que chegaram até aqui, o nosso muito obrigada. Esperem o próximo episódio. Sucesso semana que vem. Foi um grande prazer servi-los. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.